Fala galera guerreira, tudo bem? Vamos para a segunda parte da videoaula sobre proteínas. O tema da nossa aula é proteínas, mas aqui eu vou falar da parte 2, vou falar das funções das proteínas, porque nós já temos uma videoaula prontinha, que eu vou deixar aqui ó, no card, onde eu faço a parte 1, o estudo das proteínas, explicando a vocês todos os aspectos bioquímicos e estruturais do que uma proteína é constituída, como ela é sintetizada. Então, é muito importante que você vá lá para que o seu aprendizado seja completo. E nesta aula, então, eu vou falar de funções de proteínas. Como eu já mencionei, inclusive, na aula anterior, as proteínas apresentam funções variadas em nosso organismo, diferentemente dos carboidratos, dos lipídios, que também são macromoléculas orgânicas, mas que têm funções mais limitadas em nosso corpo. As proteínas exercem diversas funções. Elas são muito importantes para manter a homeostase, o equilíbrio no nosso organismo. Então, um carboidrato, ele tem uma função de reserva energética. Lipídios também podem ser usados como fonte de energia, exercem proteção mecânica, proteção térmica. As proteínas, sobretudo, eu trouxe aqui, olha, uma maquetezinha, sobretudo os aminoácidos, tá? Que eu falei na videoaula, na parte 1, tudo sobre eles, os aminoácidos, que são os tijolos que constroem as proteínas, podem também ser utilizados como fonte de energia. Então, o aminoácido, quando você olha para ele é esse esqueleto aqui constituído por um carbono central, que a gente chama de carbono alfa. Esse carbono exerce 4 ligações, se liga a um hidrogênio em uma extremidade, se liga a um grupamento amino, NH2, na outra extremidade, se liga a um grupamento carboxila ou ácido carboxílico nesta extremidade, C-O-OH, e essa bolinha amarela aqui representa o que nós chamamos de cadeia lateral, ou seja, os átomos que estão presentes, os elementos químicos que estão aqui, são diferentes, dependem do aminoácido que nós estivermos falando. É o que diferencia um aminoácido do outro. Os aminoácidos podem ser utilizados como fonte de energia também. Mas, como a proteína apresenta função muito variada em nosso organismo, é importante que esses aminoácidos sejam destinados a construir, a sintetizar as proteínas e não a serem degradados, queimados para obter energia a partir deles. É óbvio, isso pode acontecer, sim, mas as proteínas, elas têm outras funções que eu vou mostrar uma a uma para vocês agora. Vamos lá! Primeira função, estrutura e proteção. Toda hora que eu falar de uma função, eu vou dar um exemplo de uma proteína que exerce essa função, fica muito mais fácil o aprendizado. Então aqui, ó, na tela cheia, esta figura nos mostra o colágeno. No caso, eu estou mostrando para vocês a micrografia eletrônica, né, a microscopia eletrônica das fibras colágenas, que é o colágeno do tipo 1. Nós temos diferentes fibras colágenas em nosso organismo. Ele está presente na nossa pele, está presente nos ossos, nas cartilagens, e eles são ligeiramente diferentes, eles apresentam isoformas, tá? Dependendo do tecido onde eles estão localizados. Mas basicamente, volta para cá, o colágeno, ele tem a função de resistência à tensão. Ele confere resistência, ele confere estrutura, suporte, sustentação. Ele preenche o tecido onde ele está localizado. Então, as fibras colágenas que tantas pessoas ouvem falar, principalmente esse colágeno que está presente na nossa pele, na nossa derme, tem essa função de preenchimento, de sustentação e de resistência à tensão. Agora, na outra figura que eu quero que se coloque aí em tela cheia é a queratina. Quem nunca ouviu falar em queratina? Queratina é a proteína que está presente nos cabelos, pelos, na nossa epiderme, nas nossas unhas
E a queratina tem a função básica de proteção. Então, volta para cá. A nossa epiderme, a superfície dela é recoberta de queratina. E esta queratina tem a função de impedir que micro-organismos invadam os nossos tecidos. Ela tem essa função protetora. Inclusive, a queratina, que você viu agora na tela cheia, a estrutura terciária, né, a estrutura tridimensional dela, está presente também no citoesqueleto. No esqueleto celular. Se você não sabe nada sobre citoesqueleto, então, ó, aqui no card vai ficar também uma sugestão para que você assista. Nós temos uma aula prontinha, completa sobre citoesqueleto, onde eu menciono a queratina nesse vídeo. Aí você vai entender como é que ela faz parte do citoesqueleto e as suas funções ali variadas. Tudo bem? Outra função das proteínas é a contração muscular. Então, as células musculares ou as fibras musculares, elas são constituídas, recheadas no seu interior de proteínas que participam deste mecanismo de contração muscular. Então, aqui, ó, mais uma vez neste GIF, nós estamos observando o músculo estriado esquelético no processo de contração. Logo abaixo, nós vemos essas estruturas em rosa e azul, demonstrando esquematicamente essas proteínas interagindo no processo de contração muscular. Essa videoaula não dá tempo de falar todo o mecanismo de contração muscular, seria necessário fazer uma aula só sobre esse assunto. Mas você já deve ter ouvido falar em actina, miosina, troponinas, tropomiosina, são as proteínas que estão relacionadas com todo esse processo de contração muscular. Elas interagem para que a contração aconteça. Então vejam que se toda proteína é constituída por aminoácidos, estes aminoácidos precisam ser recrutados para montar a proteína. É importante você entender, por exemplo, que para que ocorra ganho de massa muscular, para que ocorra a hipertrofia dessas células musculares, eu preciso destinar os aminoácidos à construção dessas proteínas. Por isso é muito importante nós entendermos o que eu falei no início da aula, de utilizar os aminoácidos para a construção. Se eles forem utilizados apenas para degradação, para queima, para obtenção de energia, nós teremos aí, no caso, uma perda de massa muscular, por exemplo, né? E não um ganho. Próxima função, função enzimática. Galera, enzimas são proteínas com a função de catalisar. O que é catalisar? Acelerar reações químicas. Então, as enzimas, elas estão presentes praticamente em todas as vias metabólicas em nosso organismo. É difícil você imaginar uma via metabólica acontecendo, muitas vezes, com a velocidade que precisa acontecer, se não tiver uma enzima, uma catalisadora envolvida nesse processo. Então aqui, ó, nesse GIF animado agora, você está observando um esquema. A enzima está representada nessa estrutura em verde. Tá vendo? E você percebe que a enzima, ela tem um formato esquemático específico. Por que ela tem esse formato? Ora, porque ela é formada por aminoácidos. Estes aminoácidos sofrem o dobramento, que nós vimos na parte 1 da aula. A proteína vai dobrando, assumindo a forma secundária, terciária e até quaternária. E a partir dessas formas terciária e ou quaternária, ela vai exercer sua função. Vejam, aquela tripa cheia de bolinha vermelha ali que você tá vendo, essa estrutura, esse cordão com bolinhas vermelhas, representa esquematicamente o substrato. O que é o substrato? É a molécula que sofre a ação da enzima. Vejam que a enzima, ela se liga, ela se encaixa perfeitamente ao substrato. Aquele ponto de encaixe perfeito no substrato é chamado de sítio ativo da enzima. Então, esse sítio ativo, ele precisa ter um formato bastante específico, e esse sítio ativo só tem um formato adequado se a proteína estiver dobrada de forma adequada, se a enzima estiver assim, e aí ele se liga ao substrato. Então vejam a importância
da síntese proteica, da proteína ser montada da forma correta. Se essa enzima estiver com um dobramento inadequado, possivelmente esse sítio ativo, ele pode mudar a sua forma e não mais se ligar ao substrato. Isso é um problema, porque aí essa enzima, ela não exerce sua atividade, né? Ela fica inativa. Quando nós falamos em enzimas, o exemplo mais clássico que nós podemos trazer a vocês são as enzimas que participam, por exemplo, do sistema digestório. As enzimas que degradam os carboidratos. Por exemplo, sacarase, que degrada a sacarose. Maltase, que degrada a maltose. Lactase, que degrada a lactose. Vejam que as enzimas normalmente elas têm uma terminação, um sufixo ase, né, nos seus nomes. Então, a enzima ela tem essa função de degradar. Se não tivessem enzimas no sistema digestório, então esses nutrientes que nós ingerimos, eles não seriam devidamente quebrados, digeridos e principalmente absorvidos. As enzimas facilitam esse processo, degradam estes nutrientes, esses substratos, em partículas, moléculas menores, capazes de serem absorvidas pelo nosso corpo. Então é muito importante você entender que todas as enzimas, sejam elas de qual tecido for, têm essa função básica de catalisar, acelerar uma reação. Próxima função, defesa. Sim, as proteínas exercem também a função de defesa em nosso corpo. Como assim? Os populares anticorpos, ou que tecnicamente nós chamamos de imunoglobulinas, são proteínas com a função de defender o nosso organismo contra micro-organismos invasores, os patógenos. Então, eu vou mostrar através desse GIF e você vai entender perfeitamente. Olha que bonitinho. Esse GIF nos mostra essas estruturas em forma de letra Y. Estas estruturas são os anticorpos ou imunoglobulinas. É importante salientar, nem todas as imunoglobulinas adquirem essa estrutura tridimensional, essa configuração na forma de letra Y, mas basicamente nós sempre trabalhamos com esta estrutura. Vejam que estes anticorpos, estas imunoglobulinas, eles foram sintetizados por células especiais chamadas leucócitos, por um tipo de leucócito especial, tá? E estes anticorpos se ligam a uma molécula presente no micro-organismo invasor. Então, o anticorpo, ele precisa se ligar a um antígeno. O que é o antígeno? É essa molécula específica que pode estar presente na parede celular de uma bactéria, no envelope, no capsídeo de um vírus, uma molécula específica que o anticorpo ou a imunoglobulina reconhece, ela se liga e cerca esse micro-organismo, não é? E aí, eu sempre faço essa analogia para que os alunos possam entender. Qual é a função das imunoglobulinas neste momento? Quando elas reconhecem as moléculas do micro-organismo invasor, o antígeno, então essas imunoglobulinas cercam aquele micro-organismo, né? Elas tomam ali, cercam e sinalizam as células do nosso sistema imunológico, células especiais, elas sinalizam para estas células que aquele micro-organismo precisa ser fagocitado, certo? Que é uma das funções aí de algumas células de defesa no nosso organismo. Então a função dos anticorpos é sinalizar, opa, ó, tem gente estranha aqui, mais ou menos assim que acontece, né? É a mesma coisa, imagina você pegar uma pessoa, bisuntar o corpo dela de mel e colocar ela dentro de uma sala, de um cômodo com ursos. Imagina a cena, o que os ursos vão fazer? Aquele mel no corpo da pessoa sinalizou e o urso vai atacar. É a mesma coisa que acontece com micro-organismos invasores. Eles são cercados pelas imunoglobulinas, seria o mel, que sinalizam para os ursos, que são as células de defesa. Pode atacar, vai lá porque esse cara é estranho, ele não é próprio do organismo. Próxima função, transporte.
Eu vou dar um exemplo de uma proteína transportadora a vocês. Claro que existem muitas outras proteínas em nosso organismo que exercem essa função de transporte. Inclusive, se você souber outra, você pode colocar nos comentários e complementar aqui o conhecimento, tá legal? Contribui aqui com biologia de verdade. Bom, um exemplo clássico, hemoglobina. Ó, o GIF que bonitinho. A hemoglobina rodando aí para vocês. A hemoglobina é uma proteína que está presente no interior das hemácias ou glóbulos vermelhos. Ela assume uma forma quaternária. Então, se você não entendeu o que eu estou querendo dizer com forma ou estrutura quaternária, você precisa assistir a parte 1 dessa nossa videoaula que eu explico direitinho, tá legal? Se você olhar aqui no GIF, você vai ver que a hemoglobina, ela tem 4 partes. Tem uma parte que está colorida em azul, outra parte colorida em verde, outra em rosa e outra em amarelo. Cada parte dessa eu chamo de subunidade. Então a hemoglobina, ela apresenta 4 subunidades que se unem. E a hemoglobina só exerce a sua função quando estas 4 subunidades estão juntas, estão unidas. E a função básica da hemoglobina é transportar o oxigênio, se ligar ao oxigênio e transportá-lo, e ela também se liga à parte do CO2 que é produzido em nosso organismo e também contribui com o seu transporte. Última função que eu vou apresentar a vocês, função hormonal. Pessoal, existem hormônios em nosso organismo que são de natureza proteica, proteínas que exercem função de hormônio. E um hormônio nada mais é do que uma molécula produzida por uma glândula específica em nosso corpo, que é chamada de glândula endócrina. Esta glândula produz e secreta este hormônio na nossa circulação. E este hormônio, ele vai agir em órgãos específicos, que são chamados de órgãos-alvo. Então, esse hormônio, ele tem a função de ativar ou até mesmo de inibir determinadas vias metabólicas, determinados processos bioquímicos em nosso organismo. Vejam, é importante salientar, quimicamente falando, os hormônios, eles podem ser feitos de aminoácidos, portanto, são os hormônios de natureza proteica, que é o que eu estou aqui falando para vocês, mas também existem hormônios de natureza lipídica, que são formados quimicamente por lipídios. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui de um hormônio muito conhecido em nosso corpo que tem essa natureza proteica. Aqui, ó, no GIF, a insulina humana. Então, vocês estão vendo aí rodando, olha, a estrutura tridimensional da insulina, que na verdade tem poucos aminoácidos, se você comparar aí com outras proteínas que são muito maiores. A insulina é um hormônio proteico sintetizado pelo pâncreas, pela porção endócrina do pâncreas. A insulina tem a função de ser lançada na circulação e controlar a entrada da glicose nas células. Ela regula a entrada da glicose. Na verdade, a insulina, ela tem uma função de regular o que nós chamamos de glicemia, que são os níveis de glicose no sangue. Então, a partir do momento que você se alimentou, você ingeriu um alimento rico em carboidratos, os níveis de glicose. Olha como proteína está em tudo, né? Acompanha comigo. Você acabou de ingerir um carboidrato, as enzimas no seu sistema digestório vão contribuir para a degradação destes carboidratos, eles serão devidamente absorvidos, a glicose, que é um monossacarídeo, vai chegar ali na tua circulação e precisa entrar na célula. Para que a glicose internalize a célula, a insulina é uma proteína com função hormonal que vai regular essa atividade, que vai regular essa função. Então, os níveis de insulina tendem a se elevar quando os níveis de glicose no seu sangue também se elevam, ok? E chegamos ao final das nossas videoaulas sobre proteínas. Lembrando que tem a parte 1 e essa foi a parte 2. Eu quero agradecer imensamente a vocês que ficaram comigo aqui até o final. Espero que mais uma vez eu possa ter ajudado e muito contribuído com o aprendizado de vocês.
Caso vocês tenham alguma dúvida, coloquem aqui nos comentários, queiram acrescentar algo que muitas vezes 15, 20 minutos de videoaula não dá para falar tudo, você pode colocar aqui, contribua com a família Biologia de Verdade. E se esse vídeo te ajudou, a única coisa que eu te peço em troca, vamos reforçar nossa amizade, deixa um like, aperte o seu dedinho ali no like e se inscreva no nosso canal para que você seja notificado, para que você receba a informação de quando sair um vídeo novo aqui no nosso canal, certo? Um grande abraço de guerreiros, bons estudos e até a próxima videoaula, se Deus quiser. Tchau!